Bom, Roseli e Aguinaldo, antes da gente entrar no tema proposto, que é educação, um compromisso a ser vivido, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Como vocês se conheceram, quantos anos tem de casamento, contasse um pouquinho para as pessoas saberem, Sim, sim. Acreditando que muita gente conhece vocês, mas há muitos que vão assistir e que não conhecem. Então, que vocês pudessem falar um pouco. Então tá bom, então vamos lá, primeiro lugar, assim, muito obrigada por essa oportunidade, uma oportunidade que vem realmente assim encher o nosso coração de alegria, porque é o que a gente gosta, é o que a gente faz, é o que a gente vive, essa amizade em família, Eu sou a Roseli, tenho 51 anos, sou professora, também me formei em Direito e tenho 26 anos de casada. Sim, eu sou o Aguinaldo, casado com Roseli, e nós nos conhecemos por carta, Rogério. No nosso tempo, que é pouco tempo, nós ainda não tínhamos a internet, eu tinha algumas amigas de cartas, alguns amigos que eu escrevia cartas no Brasil inteiro, e uma amiga aqui de Petrópolis falou: olha, eu tenho uma amiga lá de Correias, que gosta também de escrever, escreve para ela. Escrevi para a Roseli, e aí começamos a trocar cartas, com selo, com envelope, essa coisa toda, correio, E aí, dessa forma, fomos nos conhecendo, fomos fazendo uma amizade, Ela sempre com uma vida católica, de igreja, etc. Eu também, menos do que ela. Mas desse encontro de cartas escritas, nós fomos nos conhecendo melhor e aí começamos a namorar. E desse encontro que nós tivemos nessa vida, confirmando a nossa vocação matrimonial, Deus nos presenteou com 3 filhos. Temos 3 filhos: Pedro Henrique, atualmente com 24 anos, Rafael com 22 e Helena, que está aqui conosco também, nos acompanhando, com 14 anos. Nós moramos em Correias, pertencemos à paróquia Santuário Nossa Senhora do Amor Divino, com o Padre Rodrigo Alberti, Monsenhor Geraldo Policarpo, e atualmente somos responsáveis nas equipes de Nossa Senhora pela nossa região Rio 2, que envolve as equipes presentes em parte da região serrana e no sul do estado do Rio de Janeiro, Sim, verdade. A Roseli é professora, o Aguinaldo? Eu sou advogado. Advogado. Isso. Mas queria que vocês falassem também um pouquinho sobre a vida em família, A gente sabe que todo casado tem suas dificuldades, suas alegrias, e como superar esses momentos difíceis que todo casal encontra. Então, hoje é interessante assim, com a caminhada, com a ajuda, a gente tem uma consciência assim, muito clara de que o sacramento do matrimônio é uma vocação. Então, todos os dias, nós optamos por amar e dar o sim pela nossa família, A gente entende também, Rogério, hoje, com essa caminhada, que a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de formação, de informação. E hoje a gente tem, dentro das equipes de Nossa Senhora, uma proposta de caminhada, que a gente aderiu há 20 anos atrás. Nós temos 26 anos de casados, há 20 anos pertencemos ao movimento das equipes de Nossa Senhora. E é ela hoje, com as ferramentas, com os instrumentos que o movimento nos oferece, com a caminhada junto com os sacerdotes e com os amigos de equipe que nos ajudam a sustentar o cotidiano, E aí, Aguinaldo pode falar um pouquinho como é a dinâmica lá de casa, Como nós temos 3 filhos, moramos em Correias, Isso, um filho estuda lá em Minas Gerais, está lá já há 2 anos estudando lá, faz a vida dele lá, gosta da faculdade, isso nos tranquiliza muito, Temos nossa filha que está aqui conosco, também estuda bastante, gosta de estudar,
né? Gosta da vida, enfim, é feliz. E nosso filho também mais velho é alguém também que se formou em Direito, está iniciando a vida profissional, gosta muito também. Isso tudo facilita a nossa vida, né? No sentido de perceber que a nossa caminhada ela é bastante frutuosa na medida em que nós efetivamente caminhamos, não só eu e Roseli, mas eu, Roseli, o Senhor Jesus conosco, os nossos amigos, os nossos irmãos, os casais cristãos católicos que caminham conosco, os nossos amigos, a igreja que caminha conosco, né, os nossos compromissos, nosso esforço de querer a cada dia ser família cristã. Eu acho que Aguinaldo tocou num ponto interessante, que é um ponto assim que a gente trabalha muito em casa, que é o esforço. Porque isso tudo facilita, mas não torna um mar de rosas, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas limitações, não é? E a gente costuma dizer que é um cai e levanta, é um cai e levanta. E isso tudo apoiado pela vida sacramental, né? Apoiado pela Eucaristia, pela confissão frequente e apoiado também pela amizade que há entre nós, né? Nós somos enamorados, somos marido e mulher, somos cônjuges, mas também nós somos amigos. Então nós queremos o bem do outro. Então essa caminhada nos ajuda muito a ter esse outro olhar. Porque se a gente fica preso no olhar que o mundo quer, né, a gente vê que apareceu a dificuldade, a gente pode desistir, pode desanimar, né? Mas se a gente tem Jesus no meio, se a gente consegue ter um outro olhar, a gente consegue sustentar essa vocação matrimonial. Acho também que tem a ver com a caminhada que fizemos até o matrimônio, até o dia do nosso casamento. O celebrante do nosso matrimônio foi Padre Quinha, né? E também Dom Paulo, que hoje é bispo lá de Uberlândia, né? E uma frase que ficou na minha cabeça naquele dia do casamento, né? A gente que, o pobre casando, ele tem que pensar lá do copo de plástico até a aliança, não pode esquecer nada, tem que lembrar de tudo. Mas aquela frase do Padre Quinha nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou: Roseli e Aguinaldo, vocês serão portadores de Deus para os outros. Amém. E eu fiquei encantado com aquela frase e trouxe essa frase, tomei posse da frase, né, daquele mandamento, né, para a nossa vida, né? E a gente procura na nossa vida, na nossa casa, ser no nosso serviço, portadores de Deus para os nossos irmãos. Né? Vocês falaram aqui várias coisas, né, que daria para a gente ficar conversando horas e horas. Né? Cada palavra de vocês me parecia uma pergunta, né, e um comentário. Mas eu vou me prender apenas a um só, que era uma palavra do Papa Francisco. Algum tempo atrás ele disse, né, falando para os casais, né, que há momentos na vida do casal que há tropeços, há discussões, há pratos, que ele usou essa simbologia que me chamou muito a atenção. Há pratos que vão, mas nunca vão dormir sem pedir perdão e sim olhar um para o outro, dialogar. Isso, vocês, pelo que falaram, vocês vivem plenamente isso. Isso, como eu falei, né, é sempre um esforço, né? Nós temos também as nossas fragilidades, mas esse dormir é muito interessante, porque também daria uma outra palestra, né? Sim. O sono é restaurador do físico, restaurador da alma, né? No sono também, através Deus se revela também para nós, né? E é interessante que o casal tem uma cama em comum, não é? Então, muitas vezes a gente não consegue, através das palavras, reconectar o diálogo, resgatar o diálogo. Mas quando a gente faz a nossa oração à noite, quando a gente vai para a cama,
a gente sente que precisa se reconectar, né? Sob pena de algo petrificar ali no meio de nós, né? Até agora eu brincava com você, né? Falei, mas vai ficar esse espaço aqui no nosso meio, né? Se é casal, a gente tem que ficar juntinho, né? Então, essa conexão parece que é uma necessidade, é um faltar alguma coisa. Cadê o outro, né? Eu não estou vendo o outro porque eu estou construindo um muro, estou construindo uma barreira. Cadê o Aguinaldo, né? Cadê meu esposo? Então a gente tenta, né? São tentativas, é um esforço, e a gente, com a graça de Deus, vai conseguindo, sabe? Nem que seja um toque, nem que seja um beijo, nem que seja numa oração, numa Ave Maria, né? No pezinho encostando no outro ali na cama, a gente vai se reconectando nessa necessidade mesmo de estar juntos e caminhar juntos. E tem um aspecto interessante disso, é que, por exemplo, a Roseli, ela sempre foi liderança na igreja, desde pequena. Ela já andava nas vielas lá de Correias com a irmã Nadira aos 9 anos de idade, nas catequeses lá das casas, né? Então ela sempre esteve à frente. E depois que casamos também, a igreja, de alguma forma, as paróquias sempre nos chamaram para assumir algum serviço. E o fato de estarmos diante do serviço nos traz a necessidade de dar testemunho, né? Então é muito constrangedor estarmos a serviço e não estarmos vivendo a plena comunhão de casal, né? Então isso também colabora para que nós tenhamos essa necessidade de estar sempre buscando esse esforço, né? Buscando essa nossa reconciliação dos pontos que acontecem, né? Eu acho. É tornar real a palavra do Padre Quinho. Perfeito, exatamente. Ótimo. Agora, quais são os momentos na vida de vocês? Porque vocês estão na equipe de Nossa Senhora, vocês estão na missa, vocês vão para eventos juntos, mas quais são os momentos que Roseli e Aguinaldo estão juntos para rezar, para comungar entre si as suas alegrias, suas fraquezas? Como é que vocês fazem para estarem juntos? Então, é interessante que, assim, a gente, né, nessa semana Faço a pergunta porque a igreja exige da gente uma presença constante. E é interessante que, assim, falar nessa semana da família, né, pra gente hoje não tem uma separação da nossa vida de casal com a ferramenta que a gente escolheu para viver em casal, que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. Então o movimento, ele tem uma pedagogia, ele tem um caminho que auxilia o casal na busca da santidade. Então ele oferece esses momentos que a gente chama de pontos concretos de esforço. Então nós temos como obrigação do casal equipista, não é? Que rezar juntos, que meditar a palavra juntos, não é? Nós precisamos sentar juntos para conversar, que a gente tem um nome, né, específico do movimento, que é o dever de sentar-se. Nós precisamos a cada ano estarmos em retiro juntos como casal, não é? E nós precisamos ter uma regra de vida, sempre a ser renovada, daquelas fragilidades do cotidiano. Então hoje são essas ferramentas que a gente se apoia para estar juntos, para alimentar essa vida matrimonial, para alimentar essa comunhão entre mim, né, entre Roseli e Aguinaldo, que somos totalmente diferentes, tá? Você é observador, já trabalha com mídia há muito tempo, já deve ter observado ali. Eu estou me contendo aqui, mas eu sou expansiva, eu gosto, e Aguinaldo é mais contido. Então a gente vê mesmo assim, dentro da proposta de viver o sacramento do matrimônio, essa promessa de Deus para nós, né, de Jesus, serão uma só carne. Então, independente das nossas limitações, das nossas diferenças, é a ação de Deus vinda através do sacramento que proporciona a nossa caminhada tão feliz juntos, né? Verdade. E antes da gente entrar ainda propriamente no tema do encontro, para a gente falar um pouquinho sobre educação, queria que vocês falassem sobre a equipe de Nossa Senhora.
o que é e como as pessoas podem fazer parte dela. Então, nós até trouxemos aqui, né, para deixar com você, Rogério, um material de divulgação que nós temos, né, que você pode ficar e depois pode divulgar também, né. Bom, as equipes de Nossa Senhora, né, são um movimento de espiritualidade conjugal. Essa espiritualidade que até então, né, dentro da proposta da caminhada da igreja no século passado, era uma proposta assim que ainda não se via, né? Para quem é a santidade? A santidade é para os sacerdotes, para os religiosos, para aqueles que se reservam e se separam do mundo, não é? E aí nós temos essa proposta vinda da igreja, né? Do protagonismo do leigo dentro da igreja, e Padre Caffarel, na França, em 1938, ele sente essa necessidade sendo suscitado por um casal. Um casal que passava por dificuldades matrimoniais, chega para esse padre, nosso pai fundador, Padre Henrique Caffarel, e pergunta para ele, né? A esposa se dirige ao Padre Caffarel e pergunta para ele: Padre, como o senhor me orienta a conduzir meu casamento, a ver as fragilidades que há na nossa vida matrimonial? E o Padre Caffarel solicita a ela que traga seu marido e outros casais também que possam ter essa dificuldade, né? E ele, de uma maneira muito delicada, muito sensível, muito gentil, muito humana, ele diz que também não sabe a resposta, mas faz uma proposta: façamos o caminho juntos. E aí começam a caminhar juntos, Padre Henrique Caffarel, nosso pai fundador, com mais 4 casais na França. E esse movimento cresce na França e, anos depois, num consultório médico, um brasileiro chamado Pedro Moncal, num consultório, ele pega uma carta, uma revista, né? Enquanto faz tempo, faz hora para esperar a consulta, pega uma revista em francês, né? Que fala um pouquinho desse movimento das equipes de Nossa Senhora, que fala como essa experiência na França, né, estava acontecendo. E ele se interessa, e leva para casa, e lê, e partilha com a sua esposa, Dona Nancy, e resolve escrever uma carta para esse pai fundador, Padre Henrique Caffarel. E qual não é a sua surpresa que meses depois o Padre Henrique Caffarel responde. E aí Pedro Moncal vê a necessidade também de, dentro da proposta não só do matrimônio dele, mas também da realidade dos amigos aqui no Brasil, de trazer pelo menos essa experiência para o Brasil. E aí ele vai à França junto com sua esposa, recebe todas as orientações do Padre Henrique Caffarel e traz a proposta do movimento. Nós, particularmente, né, estamos no movimento há 20 anos. Nós temos uma divisão que não é uma divisão paroquial, né, como a gente tem a divisão, mas acaba também coincidindo, né? Nós somos a província leste também, por isso nós usamos essa cor laranja, porque as equipes divididas por todo o Brasil, cada província tem uma cor. Atualmente nós somos 9 províncias no Brasil e nós somos da província leste 1 e usamos a cor laranja com esse emblema aqui, equipes de Nossa Senhora. São grupos de casais, de 5 a 7 casais, sempre acompanhados por um sacerdote, como reza o nosso estatuto. Então nós temos um estatuto, aqui eu trouxe o guia das equipes de Nossa Senhora, dentro do guia tem o estatuto, e esses casais são acompanhados por um sacerdote que é o conselheiro espiritual. Então o protagonismo é do leigo. E o sacerdote acompanha o Cristo cabeça presente ali naquela caminhada dos casais. Equipe, porque um deve ajudar o outro a caminhar, a seguir o caminho da santidade. Espiritualidade conjugal, oração conjugal, fazem parte do principal objetivo do movimento das equipes de Nossa Senhora, levando o casal à santidade, né? Com essas ferramentas que eu falava antes para vocês, para você, que são os pontos concretos de esforço. Atualmente, eu e Aguinaldo,
nós somos responsáveis pela região Rio 2. E aí a região Rio 2, né, Agnaldo, nós temos hoje 5 municípios, Isso. né, sob a nossa responsabilidade. Nós caminhamos também na mesma dinâmica. O casal responsável também tem um sacerdote. E o nosso sacerdote que caminha conosco é o Padre Rodrigo Alberti, por uma questão de facilitador, né, porque ele é da nossa paróquia, reitor do santuário, nós moramos ali perto, mas não necessariamente precisa ser o sacerdote da sua paróquia, não é? E nós temos cerca de 80 equipes dentro dessa abrangência regional da região Rio 2, cada equipe de 5 a 7 casais, e nós aceitamos a missão, né, de animar, de estar à frente desses casais durante 4 anos. Dentro dessa região, nós temos 5 setores. Temos o setor Itaipava, setor Petrópolis Leste, setor Petrópolis Oeste, setor Valença e setor Volta Redonda. E cada setor tem o seu casal responsável com o seu sacerdote. Então, para quem está assistindo, para quem, poxa, que interessante, nunca tinha ouvido falar, não é seita secreta, tá bom? É um trabalho, é um serviço de evangelização da Igreja Católica, tem reconhecimento pontifício. Nós encerramos agora na semana passada, né, agora no mês de julho, o nosso encontro internacional do movimento das equipes de Nossa Senhora, que aconteceu em Turim, na Itália. Tivemos a representatividade do nosso conselheiro regional, Padre Rodrigo Alberti, nos representando neste encontro, né, se abastecendo também, se aprofundando mais para saber o que é o movimento. Então nós temos um contato por e-mail, que tem nesse folder aqui também, e nós temos os casais responsáveis de setor que estão assim aptos a conversar tanto com os casais quanto com os sacerdotes. Nós tivemos oportunidade, né, de conversar com os seminaristas no seminário de Volta Redonda, no seminário de Valença, também no nosso seminário diocesano, né, aqui Nossa Senhora do Amor Divino, na Diocese de Petrópolis, motivando também os seminaristas a conhecerem esse movimento. Nós particularmente podemos deixar o nosso contato com você no final, né, se alguém quiser entrar em contato, mas o movimento tem um site também, ele tem redes sociais, né? E aí nós temos lá o endereço, né, ns.org.br. Então você abre lá, você tem todas as informações e você tem também o nome dos casais que fazem parte aí desse trabalho, né? É um trabalho muito bonito, né? Dentro da nossa área agora, a gente fica numa área assim bem administrativa, né, de organização. Mas é muito interessante que a gente não pode perder esse fio de ouro que é o amor, esse fio de ouro que é o matrimônio, né, para que a gente possa também animar os outros casais, né? Como é que você viu o processo de educação? Eu compreendo que a educação de nossos filhos é parte da nossa missão de pai e de mãe, né? É parte da missão do casal. Nós crescemos também lá em casa com aquela rotina da manhã de todos estudando e todo mundo estudava de manhã lá em casa, enfim, e também dentro de casa entendendo a dinâmica da família, né, os propósitos, as virtudes da família, visitar a avó, visitar o avô, visitar os tios. Final de semana tinha sempre um parente para visitar. Nós tínhamos lá uns tios, tia Silvia, tio Carlinhos, que era todo final de semana na casa de tio Carlinhos, tia Silvia. Eu entendo que essa proximidade, né, familiar, esse contato, né, que eu acho que é insubstituível na família, né? Essa educação que começa dentro de casa e parte então para preparar os filhos dentro de casa na educação, né, para que depois tenha o serviço complementar da escola. Eu acho que sempre tivemos essa preocupação. Minha esposa é professora a vida inteira, né? Então
também isso foi um facilitador, no sentido de perceber a confusão de papéis da Roseli, né? Como mãe, como professora. Né? E é interessante também que quem fala com sabedoria, né, ensina com amor. E para falar com sabedoria, a gente tem que estar próximo de Cristo, tem que estar próximo da sua palavra, do seu ensinamento, né? Então, muitas vezes, a educação familiar, ela nos exige limites. Limite para os filhos. E quando você está próximo de Deus, fica um pouco mais claro que você está acertando, que você está investindo. Porque o que o mundo... Exatamente. Porque o que o mundo coloca pra gente é que o limite é errado, né? O mundo coloca pra gente que você deixar um momento, fazer uma ruptura em algo que você sabe que vai ser ruim para o seu filho, isso não é bom. Agora, quando você está próximo de Deus em oração, quando você busca em Deus a sabedoria do Espírito Santo, você sente em algumas atitudes, né, de limite, de negação, mas você é acalentado pelo Espírito Santo de que aquilo é o melhor para o seu filho. E Aguinaldo falava dessa educação doméstica, né, essa educação do lar, que nós sempre tentamos buscar, né, na prática. Como é que é a vida na prática lá na nossa casa, né? Café da manhã, todo mundo saía de manhã, eu também, né, porque eu trabalhava de manhã, professora, trabalho o dia inteiro, então a gente estudava de manhã, os filhos, café juntos. Então, mesmo que chega ali a adolescência, não quer rezar, pai e mãe para e faz um momento de silêncio, faz a oração, né? Quando eram menores, era bem mais fácil, Rogério, não vou te negar, tá? A gente rezava, todo mundo junto. Compreendo perfeitamente. Na hora do almoço, a gente mandava todo mundo rezar junto, rezava junto, e um puxava a oração, Helena puxava a oração, Pedro Henrique, Rafael, né? Vai crescendo, a coisa vai ficando um pouquinho fora do nosso controle, digamos assim, né? Mas a gente não se abala, é joelho no chão, é oração e é pedindo a Deus. Porque vem as influências do mundo. Sim. E aí a gente tem que ter essa certeza também de que o caminho que Cristo nos mostra é o único caminho. E é o caminho certo. E só tocando nesse ponto que a Aguinaldo falou, né? Quando o nosso braço não alcança mais em relação à educação, né? A educação formal, a gente dá o prestígio à escola. Então é essa escola que vem para complementar, dentro de um propósito, né, a educação que nós já iniciamos em nossa casa e nossa família. E é claro, né, que a família tem que estar em parceria com a escola, não é? Tem que saber o que a escola faz, tem que saber o que o filho faz na escola, tem que se interessar pela vida da escola, né, que é uma convivência social. Então agora, onde nós só tínhamos ali a nossa educação doméstica, né, a nossa família, a nossa igreja doméstica, agora vem uma instituição que tem prestígio, que deve ser respeitada e muito respeitada, que é a escola, mas que entra também na sua casa, não é? Então é importante que você conheça essa instituição, que você acompanhe, que você esteja também caminhando junto com essa instituição, conforme seu filho cresce, como Jesus também cresceu, em sabedoria, graça, estatura, né? Agora, Roseli, aproveitando isso que você está falando, e o fato de você ser professora e ter sido diretora de escola, né? O Catecismo da Igreja Católica ele deixa claro que os pais têm um papel fundamental na educação e formação dos filhos, e não é insubstituível. Mas nós vemos isso hoje ao contrário na sociedade, deixar para a escola a educação e a formação dos filhos. Na experiência de vocês, e você principalmente como professora, como é que você vê isso? Olha, não é uma resposta fácil, tá?
é uma resposta complexa, você vai ter aí vários elementos que permeiam para a construção dessa resposta. Mas, a grosso modo, digamos que dentro dessa proposta que nós começamos a fazer esse bate-papo aqui, né, hoje, nós temos uma função dentro da família, como pais, como educadores. Então, quando os pais não assumem o seu papel, vem um outro e vai assumir. Seja a escola, seja uma outra instituição, seja o vizinho, seja alguém da rua. Então, eu acho que é importante a gente perceber também que é uma via de mão dupla e é uma troca, é uma construção. Então, quando o pai e a mãe, né, estou falando pais aqui, sim. Né, não alcança até onde deve alcançar, ele pode ter certeza que alguém vai alcançar, porque aquele espaço está vazio, porque ali há uma lacuna. Então, eu acho que dentro dessa proposta, né, a pastoral familiar, as equipes de Nossa Senhora, o movimento do encontro de casais com Cristo e tantas pastorais e movimentos que trabalham com família, tem que atentar também para reanimar esse papel dos pais enquanto educadores de seus filhos, para resgatar essa autoridade familiar de pai e mãe. Resgatar primeiro dentro de casa, no matrimônio, para que isso se reflita dentro da sociedade, né? Tendo a família ali como realmente célula da sociedade. Você vê que hoje a escola é um microcosmo da sociedade. Então você vê situações familiares vão sendo todas desencadeadas na escola, e a escola precisa gerir isso, precisa administrar. E muitas vezes a gente vai e se aprofunda um pouco mais, porque precisa mesmo, e a gente vai ver que o problema está lá na família. Essa é uma tarefa que a gente tem como pais também, mostrar a importância da família numa sociedade tão complexa e cheia de problemas que a gente vive hoje. Sem dúvida. Rogério, eu te digo que eu tenho pais vivos, meu pai e minha mãe vivos, né? Minha sogra é viva. E com 3 filhos, e eu sou filho também, então, né, eu me sinto no dever, né, de proporcionar aos meus filhos e a mim também, em honra a meus pais, pelo menos uma vez na semana visitá-los, né? E não me importa se Pedro e Rafael são adultos, né? Então, na oportunidade que tivermos, né, e a gente tem muito compromisso na igreja, e sempre no final de semana, mas não importa, se eu tenho a possibilidade dessa família extensiva, como é a minha, graças a Deus, né, pais vivos, eu tenho a oportunidade de proporcionar a eles, dentro de todo o contexto que envolve hoje a juventude, que não quer sair, ou que tem lá seus outros compromissos, mas de pelo menos suscitar neles o interesse de visitar o avô, de visitar a avó, ouvi-los, né? A experiência que eles ainda têm hoje, né? Meu pai tem 81 anos, minha mãe tem 75, então tem ali um arcabouço de experiência, né? Para passar, né? E minha sogra também é uma pessoa maravilhosa, né? Então, fazer esse resgate constante, eu acho que é fundamental para tornar mesmo a família, num mundo de tão poucas referências, protagonista, né, na educação dos nossos filhos. Até porque também a escola, ela não pode substituir os pais, não é? Os pais, dentro da nossa proposta cristã católica, eles têm um papel fundamental na educação dos filhos. A escola vem para agregar, a escola vem para somar, não é? Então eu acho que dentro dessa proposta é isso que o Aguinaldo está dizendo mesmo, é a gente resgatar, e isso entra muito, Rogério, hoje na formação do casal cristão, sabe?
na formação do casal cristão e nessa consciência que você tocava anteriormente, né? A consciência do sacramento do matrimônio. Então nós somos vocacionados a constituir família. E daí, aderindo livremente a essa vocação, né, com a graça de Deus, nós temos obrigações e nós não podemos fugir delas, né? Então, eu acho que a escola não substitui, a escola vem para agregar, a escola vem para somar. Agora, você falou uma coisa que é fundamental, né? A escola vem para somar, mas os pais têm que conhecer a escola. Claro. Os pais têm que acompanhar o processo de educação dos filhos. Não é deixar na escola e agora o problema é da escola. Quando voltar para casa, o problema é meu. Isso. Cada escola, não posso dizer aqui, né, para todos, mas assim, dentro da minha vivência, da minha experiência, né, sou professora, também tenho mestrado em educação, cada escola tem uma missão, cada escola tem um plano de caminhada. Dentro da proposta de educação, né, que nós recebemos, a proposta é vinda do Ministério da Educação, nós também podemos agregar ali a proposta e a missão da escola. E quando o pai conhece, adere e contribui, quem ganha é o filho, quem ganha é o aluno. Porque nós estamos querendo a mesma coisa. Sim. Que aquele aluno, que aquele filho, que aquela pessoa seja protagonista da sua própria história, com valores e também com conhecimento. Então eu acho que quando o pai valoriza, conhece e acompanha a caminhada do filho na escola, a possibilidade dos resultados serem muito melhores, e aí eu não te digo nem resultado, não vamos reduzir esse resultado em A, B, C, né, 10, 9, não, resultado da formação humana, né, resultado da formação humana, ser muito melhor, é assim, para mim é evidente. Agora, enquanto vocês falavam, me passou uma coisa, né, que é bem própria de pai e mãe. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. A gente sabe que o pai e mãe, quando vai chamar a atenção do filho, aí tem algumas famílias que o pai reclama com a mãe, você não devia ter falado isso, ou a mãe reclama com o pai, você não devia ter falado isso. Mas a gente sabe que há famílias que se completam até nisso, né? O pai chama a atenção do filho, a mãe apoia ou vice-versa. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês viveram isso para formar três filhos? Então, isso é muito interessante. A gente nem sabe, mas as crianças são a PhD nisso. De saber até onde vai com a mãe, até onde vai com o pai, né? E aí a gente... Eu acho que isso é natural dos filhos, né? É natural, nós também já fomos assim. Mas eu acho que eu vou me socorrer de novo, né, do movimento que a gente participa, vou me socorrer da Igreja Católica, né, dos documentos que a gente estuda, das formações, porque antes nós precisamos ter essa consciência de unidade. Antes nós precisamos ter essa consciência de identidade. Não é a identidade da Roseli, não é a identidade do Aguinaldo, é a identidade do casal. Né? Eu tenho certeza que quando você nos vê na rua, ou um outro casal, né, como que há muitos, graças a Deus, em nossa diocese, né, caminhamos com muitos outros casais muito melhores do que nós, né? Você vê a identidade do casal. Então eu acho que a busca da oração constante, a busca dos sacramentos, faz com que a gente vá construindo uma identidade e o filho vai sentindo, né, que as decisões vão sendo tomadas pela unidade do casal. E se o casal vai bem, essa unidade vai ficando cada vez mais evidente. Porque a gente pode até, né, dentro de uma construção humana, ter visões diferentes sobre um determinado assunto. Mas não é para mim.
E não é para o Aguinaldo, é para a vida de um terceiro que Deus colocou ali, sob os nossos cuidados. Então a gente precisa conversar muito, o casal precisa dialogar muito, conhecer os filhos, se conhecer, e dentro do que vive, né? Dentro da proposta que vive, dentro da proposta religiosa, dentro do ambiente em que vive, construir a identidade do casal. E os filhos vão percebendo, tá? Eles vão percebendo quando não tem saída. Já tá decidido, não tem saída. Como o contrário também, né? Quando tem saída, e com a gente não foi fácil também não. Lá em casa, assim, vou falar do Aguinaldo, né? Lá em casa, eles iam mais pro Aguinaldo, né? Ah, pai, estou precisando disso, pai, estou precisando daquilo. Eu, às vezes, ficava até um pouquinho sentida, porque eu falava, ué, está precisando, não vai pedir para a mãe, né? Vai pedir para o pai. Porque eu já tenho um jeito, assim, mais de limite mesmo, um jeito, assim, mais objetivo, mais pragmático, né? E Aguinaldo tem um olhar muito bonito sobre os nossos filhos, um olhar de amor. A gente brinca do copo. Roseli é a lei, eu sou o amor. Aguinaldo sempre olha o copo meio cheio, né? Então, eles sempre davam um jeitinho de vir e mexe, estão lá na mesa com o Aguinaldo. A mãe chega, morreu o assunto, né? E quando são pequenas decisões, eu acho até muito saudável, né? Quem é que se... então vai. Não, eu acho que quando... É difícil ter esse dissenso lá em casa, mas quando ele surge, vindo de um filho que quis uma situação com a mãe ou com o pai, quando surge esse dissenso, eu acho que o casal na unidade trata esse dissenso como uma riqueza, uma oportunidade de crescimento daquela situação que surgiu ali, né? Então a gente... É até difícil de lembrar um fato que tenha ocorrido lá em casa nessa circunstância aí, porque certamente foi resolvido de uma forma amorosa, né? E muitas vezes também o não surgiu e pronto, e não é não e pronto, né? Mas é interessante isso, de perceber que o dissenso pode sim e deve gerar um consenso depois amoroso, né? E é interessante, só para um fato que eu me lembrei agora, que eles já são adultos, né? Helena ainda é adolescente. É interessante também que eles vão percebendo a afinidade e os temas que compete mais resolver com o pai, que compete mais resolver com a mãe, né? Por exemplo, eu também fiz direito, advoguei durante 10 anos, hoje não advogo mais, só trabalho na área da educação. E Pedro Henrique também advoga hoje. Então tem temas que ele prefere tratar com o pai dele. Senta com o pai, conversa com o pai, né? Rafael, nosso filho do meio, faz teatro. Eu sempre gostei de teatro, também fiz teatro. Então tem temas que surgem dentro lá do mundo acadêmico do Rafael que ele traz para mim. Então ele traz, a gente discute, a gente conversa. Não que ele não traga para a família, mas ele traz para a família de forma sucinta. E para mim ele traz de uma forma mais... Sim. Ele abre o coração, como o Pedro Henrique abre o coração com o Aguinaldo e Helena também. Nós temos assuntos em comum, mas isso é muito interessante. A gente vai construindo essa unidade do casal. Então, assim, a escola que vai estudar, na nossa opinião, né, é um tema importante. A gente precisa sentar e conversar. Não dá para jogar na mesa e falar assim, onde você quer estudar, né? Onde você se sente melhor, né? Mas é uma coisa assim, se você sabe que é bom, né? Se você tem essa convicção na sua formação, então você não tem muito o que negociar. Eu acho que o pai e a mãe, né? Dentro de uma proposta cristã, há coisas que são inegociáveis, né? Nossos valores. E essa unidade, né, de apoio um ao outro nas horas de tomar as decisões, ela é fundamental. Fundamental. Na vida de uma família. Fundamental. Porque se o pai não apoia a mãe não apoia o pai na hora de tomar uma decisão, vai criando um desequilíbrio familiar e que os filhos espertamente percebem isso.
percebe, com percebe. certeza. Porque estão em formação. Com certeza, é verdade. Então isso precisa realmente ter essa... E aí, como vocês falaram, quando a gente tem essa consciência sacramental, a gente consegue perceber isso melhor. Quando tem a presença de Deus. Verdade. Porque numa família que não tem essa vivência, já fica mais difícil de perceber isso. Verdade. Né? Que os caminhos são outros. Né? Verdade. E eu acho que essa proposta também, Rogério, se me permite, do movimento Caminhar Junto, né? Vamos caminhar juntos, que foi a frase do nosso pai fundador, a gente traz também para esse aspecto da escola, né? Nesse primeiro encontro sobre educação, a gente traz isso também, essa necessidade dos pais caminharem junto com a escola, né? Então visitarem a escola, participarem das atividades da escola, perceber qual é o ambiente que seu filho está inserido, não é? O que aquele ambiente oferece, contribuir também para esse ambiente. Então eu acho que dentro dessa proposta, né, eu acho que ficariam assim duas coisas bem claras nesse primeiro encontro da Semana da Família para nós em relação à educação, né? Resgatar esse compromisso dos pais com a educação, dentro dessa proposta da unidade do casal, né? De mostrar que há um caminho a ser seguido dentro da família e trazer também essa escola como parte colaborativa do processo de aprendizagem, de crescimento do filho, não é? E contar com a graça de Deus, né? Sempre contar com a graça de Deus. Isso é fundamental, né? Agora, Aguinaldo, a gente começa a Semana Nacional da Família com o Dia dos Pais, né? E eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo sem te fazer uma pergunta. O que é ser pai? Nossa! Você me faz essa pergunta, a primeira imagem que vem na minha cabeça é meu pai. Meu pai é uma pessoa fabulosa, maravilhosa. Eu amo meu pai, né? E em tudo que eu possa fazer para os meus filhos como pai, eu me espelho nele. Né? Eu digo para você que Deus me presenteou, né? Quando Deus pensou no Pedro Henrique, ele tinha todos os homens do mundo para ser o pai do Pedro Henrique. Ele olhou para mim. Então, eu acho que isso é um presente maravilhoso que Deus deu para mim. O fato de eu imaginar que Deus olhou para mim já é tudo nessa vida. Mas não foi só isso. Deus quis fazer isso uma segunda vez, né? Aí veio Rafael, vou fazer o Rafael vai nascer, precisa de um pai. Todos os homens do mundo olhou novamente para mim. Né? E numa terceira vez, para dizer como ele fez com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele numa terceira vez também, a cereja do bolo, a flor mais linda do meu jardim, foi Helena, né? Deus de novo chegou e falou, vai ser o Aguinaldo. Então isso para mim é a melhor resposta que eu posso dar dessa tua pergunta, é perceber que eu fui contemplado 3 vezes por Deus para ser pai. Eu acho que isso é tudo na minha vida. Essa compreensão de que, de que ser pai é ter um presente de Deus realmente. Né? Sem dúvida. É muito bom. Eu costumo dizer sempre que tem dois grandes amores, a minha esposa e meu filho. São as 2 grandes pessoas que eu mais amo. Lógico, tem a família, né? Mãe, pai e tal, mas eles são o que eu sou hoje. Não é possível pensar o Rogério sem eles. E acho que isso é bonito, né? Quando a gente tem essa compreensão. E você falou do seu pai, né? Me fez lembrar do meu também, que já é falecido, mas o orgulho que a gente tem que ter, né, como família, da onde nós viemos, porque é da onde que nós somos, né? Sim. Ter orgulho dos nossos pais, dos nossos avós, é fundamental para a gente ter essa consciência de família. E você disse, né, o que você se espelha no teu pai. Eu falo para todo mundo, o maior orgulho que eu tenho é de ser filho
do Sival e neto do seu Orlinho e do São José. São 3 pessoas que são exemplos de fato. Eu acho que isso realmente nos faz ser o que somos hoje, né? Perfeito. E aí, né, pra gente também, né, senão depois as mulheres vão dizer que perguntei para, perguntei pra, né, Roseli, para você, o que é ser mãe, né? O que é ser mãe para você? Eu estava preparada para responder como é o Aguinaldo pai. Me pegou assim de surpresa, né? O que é ser mãe? Eu acho que é experimentar um amor incondicional, sabe? Eu acho que a gente fica assim, quero me preparar, né? Vamos preparar para isso, preparar para aquilo, e eu acho que a mãe nasce junto com o filho, sabe? Eu acho que ser mãe é renascer a cada dia, é ter a oportunidade de coparticipar ali, né, com Deus, desse milagre da vida, né? E é ver um pedacinho seu batendo fora do peito, sabe? Eu acho que cada filho meu tem um pedacinho, assim, meu, fora de mim. Então eu acho que ser mãe é multiplicar, né? Não é tirar, né? É multiplicar. Esses 3 filhos também são assim a razão da minha vida, né? Pedro Henrique, Rafael e Helena, cada um com seu jeitinho, não é? E ser mãe é isso. Eu acho que é conseguir ver o coração fora do peito, né? Eu tô aqui, mas o meu coração está batendo ali, o outro está batendo lá em São João del Rei, o outro está batendo lá no trabalho. Eu acho que, não sei se tem palavra, eu acho que se a gente define, a gente reduz muito, né? Acho que reduz muito. Então, ser mãe é isso, é fazer um almoço. Cada dia é uma experiência, né? Cada dia é uma vivência diferente. Cada dia é uma experiência, uma vivência diferente. E eu tenho feito esse propósito, sabe? Particularmente eu mesma, Roseli, né? Sempre trabalhei muito, graças a Deus, né? Graças a Deus. Também busco a minha santificação pelo trabalho. Mas na pandemia eu comecei a redescobrir a minha casa e os meus filhos. Porque caiu o primeiro dentinho. Então era minha irmã que embrulhava, colocava no envelopinho, escrevia para mim, deixava guardadinho, né? Estamos indo para a escola, então ela filmava, fotografava, não é? Então com a pandemia eu percebi assim que é necessária a convivência e que o amor se constrói na convivência. Sim. Agora, quando eu fiz a pergunta para você disse, eu estava preparado. Então você diz, como é que você vê o Aguinaldo, né? Como pai, como esposo, companheiro, amigo, como é que você vê? Ó. Então, me perdi aqui em ser mãe, mas eu vejo Aguinaldo, lembrando novamente do Padre Quinha, né, que marcou muito a nossa vida, a nossa juventude. Eu vejo Aguinaldo assim como um pai de saias, sabe? É a Nossa Senhora lá de casa, né? E eu vejo ele como esse pai que cresce para abraçar, para proteger, né? Às vezes eu fico até com um pouquinho de ciúme, eu falo menos, Aguinaldo, menos, né? Às vezes o filho tá só pensando, botou o balãozinho ali, o Aguinaldo já está querendo realizar. Então eu vejo o Aguinaldo esse pai que está sempre à frente, sabe? Atento às necessidades dos 3 filhos. E esse pai que realmente, assim, é a Nossa Senhora. Vem, meu coração está aberto, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Então, assim, é um pai maravilhoso. E só me ajuda também, né? Complementa. E Aguinaldo, como é que você vê a Roseli? A Rose também outro presente de Deus na minha vida, né? Eu, nessa responsabilidade da região,
Eu sempre que vou falar da gente, eu me declaro para ela, né? É uma pessoa, é o grande amor da minha vida, é quem me joga para frente. Hoje mesmo, né, no trabalho, estava partilhando com ela lá, e hoje está difícil aqui, assim, assado. E ela vem com uma palavra boa, ela me joga para cima, né? Eu acho que essa mulher é empreendedora, todo ano ela inventa um negócio para a gente fazer diferente. O casamento nunca é o mesmo, ela mexe com tudo, ela faz, acontece, né? Então é dessa pessoa que eu preciso, né? Então eu tenho sede desse amor todos os dias, e eu fico feliz de perceber que o produto do nosso casamento é esse amor que a gente de alguma forma transmite para os outros, né? Eu nunca podia perceber que o fruto do meu casamento fosse esse amor tão espargido, tão doado para os outros assim, né? E isso tudo vem dela. Se eu sou tudo que ela falou, é porque ela me dá essa segurança para eu amar do jeito que eu amo. E dá para perceber, né, essa unidade de vocês, né, essa unidade que é construída pelo sacramento do matrimônio, né, pela essa consciência que vocês têm do que é o sacramento do matrimônio, que não é meramente um ato social, mas realmente é a vivência de Deus, concretizando as palavras do Padre Quinha no dia do matrimônio de vocês. Isso dá para perceber realmente. E aí eu peço para vocês deixarem, né, para a gente concluir, né, que vocês deixem uma mensagem para quem estiver nos assistindo nesse momento e quem vai ver esse vídeo futuramente. Assim, em primeiro lugar, né, casem, busquem a vocação. Primeiro deixa arder no coração. E ardeu no coração, pés a caminho, né? Concretiza a tua vocação, busca o sacramento do matrimônio. Seja família de Deus. Há muitas famílias de Deus, famílias felizes, católicas, que buscam caminhar conforme Deus sonhou para cada um de nós, né? Eu sou muito feliz no meu matrimônio e busquem também caminhar juntos com a igreja, com os amigos, casais católicos, e busquem sempre o amor, fazer o outro feliz, estar aberto à vida e viver a verdade, né? Exatamente. Amem, amem, amem a todo momento, todos os dias, sempre, amem sempre. Encontrem seu José. Eu encontrei o meu. Isso é verdade. Então vamos terminar então esse momento, né, muito bonito, esse momento realmente onde que a gente percebe a importância da família, do sacramento, do matrimônio, essa presença de Deus como centro realmente na nossa família. Vamos então, aqui na presença da Virgem Maria, né, do Nossa Senhora do Amor Divino, vamos concluir então com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Roseli, Aguinaldo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Pela disponibilidade de vocês e pela essa presença, né, de Deus na vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigada, tá?
familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados.